A Bíblia fala de anjos, mas eles não se parecem em nada com o que vemos em filmes. Alguns têm 6 asas, outros são descritos com rodas cheias de olhos. Há anjos guerreiros que travam batalhas nos céus, e há outros que sustentam a própria ordem do universo. Hoje, você vai descobrir quais são esses anjos, suas funções segundo as Escrituras e quais deles marcaram para sempre a história bíblica. Segundo a Bíblia, os anjos são seres espirituais criados por Deus para cumprir a sua vontade. Eles não vivem para si mesmos, mas existem para servir, obedecer e executar os propósitos divinos. A palavra anjo significa literalmente mensageiro, indicando que cada um é enviado com uma missão específica. A Bíblia também deixa claro que anjos não são humanos que morreram. Eles não se casam e não se reproduzem, e também não envelhecem, pois pertencem à esfera espiritual. A Bíblia revela que o mundo espiritual não é caótico nem desorganizado, mas estruturado, hierárquico e governado por princípios estabelecidos por Deus. Em cartas como Colossenses e Efésios, o apóstolo Paulo menciona diferentes categorias de autoridades espirituais, como tronos, domínios ou governos, principados e potestades, indicando que há níveis distintos de função e autoridade no mundo invisível. Esses termos não descrevem a aparência física, mas funções espirituais específicas dentro do plano divino. A Bíblia nos revela que, dentro dessa organização celestial, existem diferentes tipos de anjos com missões bem definidas. 1. Anjos mensageiros. Os anjos mensageiros são aqueles enviados diretamente por Deus para se comunicar com os seres humanos. Aparecem para transmitir avisos, promessas, orientações e mensagens de juízo. Essas aparições quase sempre acontecem em momentos decisivos, quando algo importante está prestes a acontecer na história bíblica. Em Gênesis 18, anjos aparecem a Abraão antes da destruição de Sodoma, anunciando juízo, mas também revelando misericórdia. Em Lucas 1, um anjo anuncia o nascimento de Jesus, marcando o início do maior acontecimento da fé cristã. Ao longo das Escrituras, anjos também aparecem trazendo mensagens a profetas, líderes e servos de Deus. Um detalhe curioso é que esses anjos geralmente assumem forma humana, provocam temor imediato em quem os vê e falam com autoridade divina, como porta-vozes do próprio Deus. Gabriel, o anjo das revelações. Gabriel aparece sempre ligado a eventos decisivos e revelações profundas do plano de Deus para a humanidade. Ele surge, explicando visões complexas ao profeta Daniel, anunciando o nascimento de João Batista e revelando a Maria o nascimento de Jesus. Diferente dos anjos guerreiros, Gabriel não vem para batalhar, mas para revelar aquilo que Deus está prestes a realizar. 2. Arcanjos. Os arcanjos ocupam posições de liderança no mundo espiritual e estão diretamente ligados à guerra espiritual. A Bíblia cita claramente um arcanjo pelo nome: Miguel, o guerreiro celestial. Miguel é descrito nas Escrituras como protetor do povo de Deus, líder do exército celestial e combatente direto contra as forças do mal. Ele não atua como um mensageiro comum, mas como um comandante espiritual, responsável por confrontos decisivos. Em Judas 1:9, a Bíblia relata que Miguel lutou contra Satanás pela posse do corpo de Moisés. Mesmo em confronto direto com o inimigo, Miguel não age por conta própria, mas diz: "O Senhor te repreenda", demonstrando submissão total à autoridade divina. Já em Apocalipse 12, Miguel aparece liderando os anjos fiéis em uma batalha contra o dragão, identificado como Satanás em um dos maiores confrontos espirituais descritos nas Escrituras. Uma curiosidade importante é que Miguel nunca fala em seu próprio nome, nunca busca glória para si e age exclusivamente em nome da autoridade de Deus. Isso revela que, mesmo no mais alto nível da hierarquia angelical, a obediência a Deus é absoluta. 3. Querubins. Os querubins são apresentados na Bíblia como guardiões da santidade e da glória de Deus. Eles não atuam como mensageiros comuns, mas permanecem ligados diretamente à presença divina. As Escrituras descrevem os querubins como seres de múltiplas asas, aparência impressionante e temível, ligação direta com a glória e a santidade de Deus. Em Gênesis 3:24, após a queda do homem, Deus coloca querubins para guardar o jardim do Éden, impedindo o acesso à árvore da vida. Isso revela que os querubins atuam como sentinelas do que é sagrado. Eles também aparecem sobre a Arca da Aliança, simbolizando o trono de Deus e em visões proféticas, cercando a manifestação da glória divina. Uma curiosidade importante é que, na Bíblia, querubins nunca são descritos como figuras delicadas ou infantis. Eles não são anjos fofos. São sentinelas da santidade divina, colocados onde a presença de Deus se manifesta de forma intensa. 4. Serafins. Os serafins são apresentados na Bíblia como seres cuja função principal é a adoração contínua diante do trono de Deus. Eles não são enviados à terra, nem aparecem trazendo mensagens aos homens. Sua existência está ligada diretamente à santidade absoluta de Deus. Em Isaías 6, o profeta descreve sua visão do trono celestial, onde serafins permanecem constantemente diante da presença divina. Cada serafim possui 6 asas,
Com 2 cobrem o rosto, em reverência à glória de Deus. Com 2 cobrem os pés, em sinal de humildade. E com 2 voam, prontos para servir. Enquanto voam, proclamam sem cessar: Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O próprio nome serafim está ligado à ideia de fogo, o que revela seu papel simbólico como representantes da pureza divina, do fogo espiritual e da santidade absoluta que consome tudo o que é impuro. A presença dos serafins mostra que, antes de qualquer ação, ordem ou juízo, Deus é eternamente adorado. 5. Tronos, domínios e potestades. A Bíblia revela que existem autoridades espirituais que não são definidas por aparência, mas por função dentro da ordem criada por Deus. Eles não descrevem como esses seres se parecem, mas o papel que exercem no governo espiritual do universo. De forma resumida, a Bíblia nos permite entender que tronos estão ligados à autoridade e ao governo espiritual, associados à administração do domínio de Deus. Domínios, também chamados de governos, estão relacionados à organização e manutenção da ordem criada, atuando como administradores da estrutura espiritual estabelecida por Deus. Potestades, ou poderes, dizem respeito à execução da autoridade no mundo espiritual, cumprindo ordens e fazendo valer decisões dentro dessa hierarquia. Esses seres não aparecem falando com humanos, nem trazendo mensagens diretas, mas atuam nos bastidores do universo, sustentando a ordem criada por Deus conforme sua vontade soberana. Os anjos não seguem padrões humanos de forma ou lógica. Eles refletem a complexidade, a ordem e a majestade da glória divina. Nada nessas visões é aleatório. Tudo aponta para um Deus soberano, cercado por seres que expressam sua grandeza de formas que ultrapassam a compreensão humana. 6. O anjo do Senhor. Entre todas as manifestações angelicais descritas na Bíblia, o anjo do Senhor é o mais misterioso de todos. Diferente dos outros anjos, ele fala como o próprio Deus, recebe adoração e age com autoridade divina. Nas Escrituras, o anjo do Senhor aparece a Moisés na sarça ardente, a Gideão antes da libertação de Israel, a Abraão em momentos decisivos da promessa. Em todas essas aparições, ele não se apresenta como um simples mensageiro, mas como alguém que fala e age em nome do próprio Senhor. Por essa razão, muitos estudiosos entendem o anjo do Senhor como uma manifestação especial da presença divina, revelada de forma visível aos seres humanos. Os anjos não existem para chamar atenção para si mesmos. Eles existem para cumprir a vontade de Deus. E toda vez que aparecem na Bíblia, algo grande está prestes a acontecer. As Escrituras mostram que o mundo espiritual está em constante atividade, mesmo quando não podemos vê-lo. Comenta aqui nos comentários qual desses anjos mais te impressionou. E se você quer entender a Bíblia de forma clara e visual, inscreva-se no canal Bíblia em Cena e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.